Rádio Novo Tempo. Começa agora curso interativo Prosperidade Plena. Muito bem, meu amigo, muito bem. Estamos começando a partir desse instante o nosso curso interativo Prosperidade Plena. Toda sexta-feira você já sabe, né? Tem encontro marcado aqui com a gente para poder ter sucesso financeiro. Afinal de contas, esse dinheiro é uma solução bem-vinda, né, para muita gente. Agora, quando não tem dinheiro, aí fica muito mais difícil. Por isso a gente sabe que hoje a realidade é que muita gente não tem condições, muita gente não está com dinheiro e nós queremos te ajudar. Queremos que você que está com a gente aí possa receber o seu dinheirinho, possa até mesmo ganhar um dinheirinho extra e saber administrar com sabedoria. Mas é claro que eu aqui não sou a melhor pessoa para te ensinar, não. Temos aqui amigos convidados que sabem muito melhor do que eu como administrar o dinheiro. E já são pessoas que são acostumadas a mexer com dinheiro, com milhões, milhões e milhões de reais. Brincadeira. Cada um me olhou agora assustado. Mas será que sou eu mesmo convidado? Deixa eu já apresentar aqui para vocês, meus amigos que estão aqui, olha, hoje com a gente. Deixa eu colocar aqui, né? O meu amigo Custódio. Tudo bem, meu mano? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu estou recebendo a benção que você falou ali, administrar milhões, né, Rafael? Nós estamos aqui, eu fiquei até surpreso, estou recebendo. Aí, pode receber a benção, pode receber a benção. Na semana passada você viu que a benção eu dei para o Carlos, né? Ele falou, eu recebo, agora é sua vez. Tudo bem, pastor Carlos Rafael? Tudo bem, meu amigo Diógenes, nossos ouvintes, pastor Custódio, bom dia. Alegria estar aqui com vocês. E bom saber que nós temos amigos também conectados aqui na Rádio Novo Tempo, a Rádio da Esperança. Que legal, que bom, que bom. Nós temos outros convidados que estão chegando também aqui, né? E vai ser realmente muito importante. Eles vão entrar agora aqui, já podem chegar. Chegaram, ó, tem que abrir lá a porta para eles. Ajuda lá, ô Carlos, porque a nossa porta é toda digital, é muito legal. Já estamos aqui começando, ó, já chegaram aqui os nossos convidados. Podem sentar aí, aqui, a casa de vocês também. É um privilégio tê-los aqui com a gente. Que legal. Pode fechar a porta ali, pode fechar. Lembrando, gente, que o tema de hoje, para você que está aí com a gente, acompanhando aqui na Novo Tempo, é o seguinte tema, tá? Pobreza versus riqueza. Pobreza versus riqueza. Parece que há um paradoxo aí, né? Um estranho paradoxo. E você que está aí com a gente vai saber como administrar o seu dinheiro com sabedoria, dar importância para a riqueza, né, e tudo mais. Já estão aí chegando, vão lá sentando aí. Lembrando que você que está chegando pode participar. Inclusive, nós temos uma pergunta que eu fiz lá, está no nosso Stories. A pergunta você ainda está chegando aqui também. A pergunta de hoje para você que está aí foi a seguinte: o que você faria se você descobrisse que a partir de hoje você está rico? O que você faria se a partir de hoje você descobrisse que está rico? O que você faria? Eu vou até perguntar aqui para o pastor Carlos. Da outra vez ele disse que queria ser rico. O que você faria se descobrisse que hoje, pastor, você está rico? O que você faria? Meu amigo, é tanta coisa. Eu fico pensando aqui. Bom, primeiro, né, a gente levaria a Deus uma oferta, o dízimo e tal. Mas tantos amigos, familiares para ajudar e a gente fica pensando, né? Que nesse instante foge até da cabeça, assim, você não sabe nem o que fazer, porque a gente nunca viveu essa realidade, né? E de repente você descobre assim que tem um valor, eu não sei. Eu fico pensando aqui que só na hora mesmo, depois de 2 horas ali pensando o que faço, eu teria então compreensão. Ai, pastor Custódio aí. Só que já foi milionário, né? Profetiza, estou recebendo. Receba a benção. O que você faria se descobrisse? Bom, primeiro vou deixar uma frase aqui para o querido ouvinte, né? O maior tesouro é ter um coração voltado para o céu
e não para o cofre. Olha. Então, se você tiver o maior tesouro, é ter um coração voltado para o céu e não para o cofre. Então, quando você pensa em dinheiro, você pensa em ter, né? E pensar em ter dinheiro, você pode pensar que é ser abençoado. Então, a bênção está aí. O maior tesouro é ter o coração voltado para o céu, não para o cofre. Você tem voltado para o cofre, meu amigo, você vai fazer de tudo para encher o cofre e não vai conseguir. Então, volta o coração para Jesus, que é melhor. É verdade. Vou pedir aqui para o pastor Carlos Rafael, foi ele que fez o contato. Me apresenta aqui os dois convidados que chegaram, amigão. Você que é o cara aí que sabe tudo. Eu sei que um é o coordenador aí também, tá contigo aí, né? Sim. Temos dois amigos aqui especiais conosco. Temos o pastor Igor. O pastor Igor, ele cuida de uma pasta, né? Nós dizemos assim na Igreja Adventista, ele cuida de uma área ali na região de Campo Grande até o sul do estado, né, pastor Igor? E também aqui o pastor Tiago, que é o coordenador, cuida dos nossos alunos da Novo Tempo, ali na região de Campo Grande, indo até o sul do estado do Rio de Janeiro. Ele gravou até um vídeo, vocês viram lá um vídeo todo empolgado, né? Bem-vindo, viu? Tiago. É Tiago... Carneiro. Eu pensei, é Carneiro, nome legal. Tiago Carneiro. Tiago Carneiro e o Igor também. São todos ali da Fluminense, né? Não, da Sul, né? Da Sul. Exatamente. Da Sul, que legal. Um prazer, um privilégio ter vocês aqui com a gente. Bom, vamos fazer o seguinte. Nosso programa sempre começa com uma oração. E é assim, né? Quem chega aqui novo é convidado a orar. Eles ficaram ali. Quem vai orar hoje? Eu vou pedir para o pastor Igor fazer essa oração para a gente poder começar. Você pode fazer, por favor? Com certeza. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela família que o Senhor nos deu, pela nossa amizade, pelo privilégio de estarmos aqui na Rádio Novo Tempo, pelas pessoas que nos acompanham. Que o Senhor, por favor, nos direcione neste debate que teremos agora, nesse estudo da Sagrada Escritura, que seja de grande edificação para todos os nossos ouvintes e para nós também. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Então vamos lá. Começando aí com algumas perguntas muito interessantes. E eu sempre gosto de começar com uma historinha, né? E aqui na lição tem uma historinha interessante. Conta-se que um marinheiro estava em um navio carregado de ouro. Mas o que aconteceu é que ele estava a ponto de naufragar. Pegou lá uma tempestade enorme e tal. E aí o comandante da embarcação deu uma ordem lá para todo mundo abandonar o navio. Saiam do navio, né? Foi a ordem lá, deve ter sido aquele barulho todo. E aí o que aconteceu? Ele foi fazer lá a última ronda dele para ver se estava tudo certinho, né? Se todo mundo tinha abandonado mesmo o navio. E aí ele percebeu, ele deu de cara com um marinheiro, gente. Ele viu que o marinheiro estava sentado sobre um barril. E nesse barril tinha o quê? Barras de ouro. E ele agora estava ali diante daquele barril aberto, né? Estava olhando para ele lá. E aí o comandante perguntou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não sabe que o navio está afundando? E aí o rapaz respondeu: sim, senhor. Sim, mas eu não me importo. Eu não me importo. Eu fui um homem pobre toda a minha vida. E agora, pelo menos, eu vou morrer rico. Mas é uma anedota, né? Parece, né? Essa é uma história estranha, né? Inusitada, engraçada, que revela aí o desejo de muita gente de obter muitas riquezas. É a realidade hoje, né, pastor Custódio? É a realidade, porque a gente vê as pessoas lutando para conseguir conquistar e ter dinheiro. Então, há pessoas que não medem esforços nem a forma. Exato. Isso é muito perigoso também, quando você vê pessoas tentando ficar rico de forma errada, com a desonestidade. E a gente vê isso, Diógenes, a gente vai pensar hoje nesse tema tão importante, tão interessante, pobreza, né? Pobreza versus riqueza. A gente vê na Bíblia também exemplo de homens que foram ricos, honestos. E vê exemplo também na Bíblia de homens que foram ricos, desonestos. E não tinha nada. Absolutamente nada quando você adquire o dinheiro de forma errada. Então, é um perigo muito grande. Esse rapaz aqui estava preocupado, porque eu vou agora morrer rico. Daí, vai adiantar o quê? Vai levar o quê? Né? Então, tem essas perguntas aí para a gente começar a pensar e analisar, porque na realidade a riqueza
Por isso a palavra de Deus fala, do suor do seu rosto comerás. Então você sabe que o princípio é bíblico, então esse é o melhor caminho. Ok, a gente já trouxe algumas informações, até a gente adiantou na semana passada, porque não é novidade para muita gente, muita coisa que a gente está falando aqui, mas é sempre bom a gente repetir, porque está chegando gente nova que, quem sabe, não acompanhou aí o programa anterior. E aí eu quero perguntar aqui para o pastor Tiago. Pastor Tiago pode responder para a gente. Segundo as Escrituras, quem concede riquezas ao homem? Essa é uma pergunta muito importante. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui. E antes de eu responder essa pergunta, eu fiz uma promessa. Ah, é? Fiz uma promessa antes de sair de casa hoje. Para a esposa? Não para a esposa, mas para o porteiro do meu prédio. Porteiro do seu prédio? O porteiro do meu prédio, onde eu moro, condomínio de onde eu moro, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E ele tem sido um ouvinte assíduo da Rádio Novo Tempo. Olha. E ele tem lá a cabine, tem um rádiozinho, AM/FM, que ele ouve ali. E ele só tira do Novo Tempo para ouvir o jogo de futebol. Olha. Então, o senhor Ailton, aqui é o pastor Tiago, morador aí do prédio. Que Deus continue abençoando sua vida e fica aqui o meu alô, cumprindo a minha promessa. Um beijo para minha esposa, pro meu filho. Mas o livro da sabedoria de Salomão traz uma ótima resposta a essa pergunta. A quem Deus concedeu riqueza, né? A quem recebe riqueza, dom de quem? E eu quero convidar os nossos queridos ouvintes, você que está com a sua Bíblia aí na mão, seu celular, seu tablet, no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, traz para nós um texto, uma orientação muito importante. Eu acho que vai caber direitinho no contexto dessa pergunta. Em Eclesiastes capítulo 5, e para você que está ouvindo, talvez você não tenha ainda total habilidade ao abrir a sua Bíblia, mas o capítulo é um número grande e o versículo é um número pequeno na sua Bíblia. Então, no capítulo 5, versículo 19, tem esse texto que diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Ou seja, em outros textos na Bíblia, a gente vê que Deus é dono da prata e do ouro, né? E Deus quem confere a oportunidade do ser humano ter riquezas. E diante do livre-arbítrio dele, viver uma vida boa de acordo com essa riqueza, né? Usufruir dessa riqueza e também abençoar a terra. Então essa é a resposta para essa pergunta que está aqui na nossa lição. E Eclesiastes 5,19 traz para nós direito bem dito pelo rei Salomão, de acordo com a sua sabedoria. Agora, a gente sempre ouve as pessoas falarem mal do dinheiro, né? Como sendo um problema. Mas a palavra de Deus diz pra gente que há uma raiz, né? A raiz dos males e as suas consequências. Aparentemente, não é o dinheiro. Embora muita gente entenda isso. Vamos lá para esse texto aqui de 1 Timóteo 6,10. Pastor Igor, você pode dividir a sua voz com a gente agora? Com certeza, meu amigo. Ela não é tão bonita assim como a sua, né? Oh, meu Deus do céu. É uma satisfação poder estar com vocês aqui para junto a gente refletir um pouco desse tema tão importante, né? Pobreza versus riqueza, um estranho paradoxo. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A gente observa aqui que o problema não é o ter dinheiro, não é o dinheiro em si, mas é o amor a ele, ou seja,
é o apego excessivo à riqueza, que pode levar à avareza, que pode levar a eu não querer dividir o que eu tenho com quem precisa e eu tenho oportunidade de ajudar, que pode me levar a não querer investir no reino de Deus e uma série de outras coisas, como do tipo passar por cima de qualquer princípio, qualquer pessoa para chegar numa determinada posição ou para ganhar um determinado valor, né? Então, o amor ao dinheiro. Esse texto ele não condena, por exemplo, uma pessoa economizar, fazer um investimento para o futuro, ter uma poupança. Não é esse o caso. Ter a sua casa própria, ou lutar para isso, ou lutar para ter o seu automóvel e mantê-lo. Não é disso que se trata. O problema aqui é quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus e por causa disso, alguns seres humanos são capazes de cometer a mais cruel atrocidade, inclusive até tirar a vida do outro. Concordo, hein? Então o problema não seria o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E o pastor Igor foi bem cirúrgico, né? Por conta do dinheiro, você faz o que é impossível uma pessoa honesta fazer. E isso é interessante, Diógenes, porque aqui quando o pastor Igor coloca, né, muito bem aqui na Bíblia, que o problema não é o dinheiro, não se resume ao dinheiro, mas o amor que ele gera, nós vamos ver na Bíblia que houveram muitos servos de Deus que foram ricos. Quando a gente vai, por exemplo, até o livro de Tiago, capítulo 2, o verso 23, diz que Abraão era um homem rico e era amigo de Deus, né? Ou seja, nós percebemos que a Bíblia vai apresentar Jó também, um homem muito rico, o mais rico lá da região onde ele vivia. Então, veja, o problema não é a riqueza. Então, um amigo ouvinte está aqui, a gente pensando, mas eu estou pensando em ter condições e tal. Mas, será que Deus vai me condenar? Vou perder o... Não, calma, amigo. O problema não é você desejar ter uma vida abastada, feliz, né, próspera. O problema é quando você coloca tudo isso como o centro, como o Deus da sua existência. E tem as consequências, né? Quando você vê nesse texto, é bem claro aí, as consequências, desvio da fé. Alguns que afastaram da fé por causa da cobiça. Olha só, qual o problema do dinheiro? Não é o dinheiro ter o dinheiro em si, né? Sofrimento pessoal, acabaram se referindo ao tormento, essa pessoa atormentada e muitas dores. Deixa o texto claro ali pra gente. Então, qual o problema do dinheiro? Não, o dinheiro não é problema, ele é uma solução. Mas quando você tem o amor, é isso aí, você pode ter consequências para a sua vida espiritual, afastamento da fé e outras coisas mais, você vai sofrer as consequências de ter o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Então vem a cobiça, outras coisas mais. Você esquece também que você tem que compartilhar, abençoar também. Deus te dá para você abençoar outros. A gente falou um pouquinho sobre isso aí na semana passada também aqui no nosso programa, né? Mas agora é o seguinte, e o próprio Jesus, ele falou muito de riqueza. Eu ouvi falar que aparece mais a expressão aí, dinheiro, do que muitas outras palavras, como, por exemplo, a palavra, pensar aqui, palavra arrependimento, que é uma palavra que deveria estar mais na nossa cabeça, mas a palavra dinheiro parece mais, é verdade isso aí? É verdade, é verdade. Por exemplo, outra palavra que aparece menos vezes é pecado. A palavra pecado aparece menos vezes. E a palavra, essas orientações sobre dinheiro aparecem pelo menos 90 passagens da Bíblia. Ou seja, é Jesus trabalhando amplamente com os seus discípulos, com os seus interlocutores, o público que ele estava falando. Amplamente Jesus dedicou bastante momentos para que trabalhasse essa questão, porque seria um problema. Ou seja, em outras palavras, é um perigo ser cego pelo dinheiro. Ser cego pelo dinheiro é um perigo. E quando o ser humano é cego pelo dinheiro, nada mais importa. O alvo deixa de ser a família, o alvo deixa de ser a saúde, o alvo deixa de ser o bem-estar do próximo, o alvo deixa de ser Deus, deixa de ser a salvação. O alvo passa a ser o dinheiro. Você mesmo, né? O dinheiro, ou seja, você pensa em você. É uma expressão máxima de egoísmo. Muito bem. Já que a gente falou de Jesus Cristo, tem que ser ele sempre o nosso maior professor aqui, no nosso programa. Tem uma parábola que é muito conhecida, a parábola do semeador. E ali parece que Jesus faz um comentário ali a respeito dessa questão. Eu queria que vocês comentassem aqui, quem quiser. Pastor Custódio já está aí olhando alguns textos, se quiser já antecipar, e depois os demais comentam aí.
Aqui a palavra de Deus em Mateus 6, de 19 a 21, Jesus aconselha não acumular tesouros na terra, mas sim no céu. Ele contrasta os bens materiais com que são temporários e corruptíveis e com os tesouros espirituais que são o quê? Eternos e seguros. Então a gente começa a entender aqui o seguinte, aonde você vai depositar, onde você vai confiar. Quando você vai fazer hoje, vou dar um exemplo aqui, Jorge, quando você vai fazer um investimento hoje, aí tem muitas pessoas que querem fazer investimento de recursos próprios, aí fala, onde eu vou investir? Aí você tem que primeiro perguntar como é o seu padrão de vida. Primeiro, olha, como é que você é arrojado, você é moderado, você é conservador, porque se você for arrojado, você vai aplicar em bolsas de valores. Aí eu falo que isso é para cardíaco, porque você pode ter o dinheiro hoje, amanhã dá uma queda, fala de alguém, caiu tudo, você só tem as cotas ali. Na realidade, o seu recurso foi tudo embora. Então você vai vendo, mas eu quero aplicar um dinheiro, sou conservador. Colocar o dinheiro aplicado ali, está aplicado, tendo um rendimento bem conservador, mas eu vou dormir tranquilo. Então eu sei que é uma taxa prefixada, eu sei que daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, eu tenho aquele dinheiro, tá ali, o rendimento está certo ali. Mas quando você faz uma aplicação, quando você é arrojado numa bolsa de valores, você fica preocupado todos os momentos. Aí você não tira o olho da tela do celular, não tira o olho da tela do computador, um momento ou outro está olhando, porque você fica preocupado se o dinheiro vai ter uma queda na bolsa, você perder seu dinheiro. Quando Jesus fala assim, como é que você vai aplicar esse teu dinheiro? Como é que você vai aplicar esse teu dinheiro? Aplicar no Tesouro Celestial. Pastor, mas isso é muito, não é nada tangível. Como é que eu vou aplicar algo que não é tangível? O que Deus está dizendo com isso para a gente? Olha, vou aplicar hoje, nós somos imediatistas, né? Queremos, tocamos e estamos vendo, estamos cuidando. Então parece que aí tem segurança. Mas quando é algo intangível, não tem segurança. Como é que você vai aplicar no Tesouro Celestial? Primeiro é uma pergunta para a gente abrir essa discussão, que é muito importante, né? Porque, o que Jesus quer dizer com isso para a gente? Então, aplicar no Tesouro Celestial. Eu acredito muito que Jesus estava dizendo do bens mesmo duráveis, né? Como a nossa passagem na Terra, quando você terminar aqui, tem aquela pergunta feita pelo Joe, né? Ele perguntou, quando você tem uma grande riqueza, você vai deixar? Ele falou, quanto você deixou? Alguém perguntou que aquele homem rico perdeu tudo. Ele morreu. Ele falou, ele deixou tudo. O que ele levou? Não levou nada. Ele era muito rico, ele deixou tudo. Quanto que ele deixou? Ele deixou tudo. Então, quando você investe no Tesouro Celestial, o que está acontecendo? Você tem tudo. Muito bom. Já volto aí nesse assunto, porque eu vou passar aqui para o pastor Carlos Rafael essa questão lá da parábola do semeador, né, que foi a pergunta que eu fiz. Parece que Jesus ele toca nessa questão ali, porque a semente ela vai cair num coraçãozinho ali que foi o que é sufocado, e esse sufocamento se refere a quê? Então, Jesus ele vai contar essa parábola, né, que os amigos da mesa conhecem, os amigos ouvintes talvez já ouviram também um pouco dela. É Mateus 13. Mateus 13. Jesus fala ali das sementes, né, que vão sendo jogadas ao caminho, 4 tipos de solos, e de repente tem um solo ali, que é um solo onde o coração está muito preocupado com as riquezas deste mundo. E sabe, caro ouvinte, você está com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, os nossos amigos professores e pastores aqui também. O grande desafio do coração humano, como o pastor Custódio mencionou antes, é entender que, por mais que você não veja as preciosidades do céu, são de fato elas que valem. E Jesus está contando essa história aqui, o Diógenes, para apresentar que nós vamos sofrer as pressões desse mundo. Nós vamos sofrer neste mundo a pressão de desejar mais as riquezas, a fama, os bens do que o próprio Deus. E nós vamos ter que se organizar, se equalizar e entender que o chamado de Deus é para que nós venhamos a ter as posses, mas não esquecendo que Ele é o proprietário e que nós somos apenas os administradores daquilo que está sobre as nossas mãos. Verdade, muito bom. Então, cuidado. Vamos voltar aqui ao que o pastor já tinha adiantado, pastor Custódio, que está em lá Mateus, no capítulo 6, no verso 19, porque Jesus ele faz aqui uma advertência, né, sobre o investimento. Né? Hoje tem muita gente que gosta de investir em quê? Um pobre como eu, vou investir na poupança. Agora, se for alguém assim mais informado, talvez vai investir no Tesouro Direto ali, né? Alguém mais arrojado, como o pastor Custódio, vai ser na Bolsa de Valores. Agora, eu aqui
aqui na bolsa tem outras qualidades de investimento, por exemplo, tem gente que gosta de comprar terreno, né? Ah, é? Que vai valorizando. Tem gente que gosta de comprar casa ou comprar um Sim. terreno e fazer kitnets para alugar e dali Já vi, né? ter um outro rendimento também mensalmente. Outros até compram ouro, né? Barras de ouro para poder, né? O dinheiro valorizar ainda mais. Outros compram dólares, né? Mas e quando a gente acaba perdendo, né, a noção das coisas e deixa o dinheiro desvalorizar? Na questão espiritual também isso acontece, né? Quando você não faz o investimento correto, tudo aquilo que você tem vai acabar com aquilo que o pastor Custódio falou. Porque quando a pessoa ela não investe, não coloca o seu tesouro no lugar certo, aquilo vai chegar uma hora que não vai valer de nada. É a história daquele rapaz lá no navio, né? A fé dele e a esperança dele estava no dinheiro. Então eu prefiro morrer rico sem nada. A questão é onde está o nosso coração. O Senhor Jesus aqui, Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21, ele trabalha exatamente esse ponto. O nosso tesouro vai estar onde está o nosso coração. Ou seja, a gente investe naquilo que realmente nós acreditamos, né? E naquilo que nós amamos. Então, se eu sou uma pessoa que eu amo a minha família, eu vou investir na minha família. Se eu sou uma pessoa que eu amo o reino de Deus, eu vou investir no reino de Deus. Agora, se a minha crença, ou o meu apego, ou o meu amor estiver apenas nesta vida e neste mundo, eu vou investir apenas em coisas materiais, né? E eu vou ter um apego tão grande às coisas materiais que não vale a pena. Existem pessoas que, por exemplo, elas não dão carona só para alguém não sujar o tapete do carro delas, né? Tem madames aí que a empregada não pode nem encostar no bibelô porque é o bibelô dela. O que é isso? É uma idolatria dos seus bens materiais. É um apego excessivo, né? E a gente não pode ser assim porque o dinheiro, os bens materiais, os recursos materiais jamais são mais importantes do que as pessoas. Amém. O ser humano é o mais importante. Amém. E quando eu tenho uma fé na vida eterna, na volta de Jesus no céu, eu vou querer investir nisso para que essa mensagem seja proclamada, avance, para que muita gente seja salva, porque eu creio nisso. Porque eu amo a Cristo, eu amo a sua obra. Mesma coisa em relação à nossa família. Muito bom, muito bom. Ô, Jorge, agora tem um lado muito importante também. A gente vê nos nossos dias hoje, no país todo, né? Muitas famílias endividadas. Aí tem um lado também da pessoa pensar o seguinte: olha, eu estou empregado, eu recebi meu salário, eu posso gastar tudo mês que vem tem de novo. Então tem esse lado também, não é estar apegado ao dinheiro, mas é ter um planejamento financeiro familiar para saber o seguinte: você tem que dividir teu salário em duas partes. Com 70% você tem que pagar todos os teus compromissos e 30% você tem que pegar 10% e colocar fundo de reserva e mais 10% você tem que gastar consigo mesmo para não tornar egoísta e 10% você tem que doar. Uau. Compartilhar com aqueles necessitados. Então aí você tem um planejamento financeiro familiar. Com o planejamento financeiro familiar, o que acontece com a família que usa o planejamento? Ele não se torna egoísta, ele compartilha, ele vê, ele tem uma previsão, no seu planejamento tem uma previsão para que vai chegar o momento da aposentadoria, ele tem um investimento seguro, ele faz um investimento seguro, ele não deixa de cumprir a missão que Deus colocou nas suas mãos de compartilhar com quem não tem. Aí vejo muitas pessoas hoje trabalhando sem planejamento financeiro. A probabilidade de acertar é 1 em 1 milhão. Porque você não trabalha... Na semana passada nós falamos sobre essa parte, né? Ter a sabedoria de saber aplicar o dinheiro que ganha. Sim. Porque o dinheiro é sagrado. Você tem que saber isso. O dinheiro é sagrado. Sim. Não é... Conforme a gente está colocando aqui, a palavra de Deus está mostrando para a gente. Não é ter o nosso coração voltado para o dinheiro, mas saber administrar o dinheiro que ganha. Isso é interessante, Jorge, só para fechar aqui essa fala do pastor Custódio, achei muito importante levantar, porque hoje nós vivemos uma sociedade consumista. Então as famílias, elas realmente estão endividadas. Isso é uma pesquisa agora divulgada, né, que a maioria das famílias brasileiras estão vivendo essa dificuldade. E aí eu me lembro de uma máxima que lá no início do meu ministério eu ouvi dizer assim, ó: muitas pessoas compram o que não devem com o dinheiro que não têm para mostrar o que não são. Então, o consumismo... Parecida com aquela frase que você trouxe na semana passada, né? Parece. Né? Então, veja, o consumismo vai bater na porta das famílias que estão vindo aqui à Rádio Novo Tempo para fazer com que elas assumam isso. Mas aí nós devemos fugir dos extremos. A avareza
e aquele que é perdulário, que gasta muito. Devemos ter um equilíbrio nas nossas finanças. Interessante. Eu só tenho, já estourou o meu tempo. Segura que você vai falar e que mantém a audiência lá em cima, tá? Você já volta aí dando continuidade ao seu pensamento. Eu vou para o intervalo, gente, mas eu volto em instantes, tá? Com muito mais. Segura aí e rapidinho. Vamos lá, a gente volta já já. E Novo Tempo de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Estou com uma dor de cabeça chata. Vou procurar na internet o que pode ser e quem sabe acho um bom remédio também. Se automedicar pode trazer alívio no momento, mas nem sempre é a melhor solução. Por isso, procure um médico e evite as consequências do uso inadequado de remédios como reações alérgicas, intoxicação ou resistência aos medicamentos. Cuide de você, cuide da sua saúde. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Você já conhece o NT Play? É a plataforma com todo o conteúdo da Novo Tempo. Você perdeu o episódio do seu programa favorito da rádio? Ah, tem lá no NT Play. Ali, você ouve os nossos programas sem interrupções e vê conteúdos exclusivos que só tem lá. Acesse ntplay.com. Vou repetir, ntplay.com e aproveite todo o nosso conteúdo de graça. NT Play, tá tudo aqui. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Quero estudar a Bíblia. Como faço para pedir um estudo bíblico? Você pode pedir o seu estudo bíblico gratuitamente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo nosso site biblia.com.br. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. E esse amor desceu. Olá, aqui quem fala é o Wesley Fonseca da gravadora Novo Tempo. E eu quero convidar você, que é ouvinte aqui da rádio, a continuar comigo lá nas plataformas digitais. Você me encontra como Wesley Fonseca no Spotify, Deezer, Apple Music e nas demais plataformas. E assim, você pode acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais de perto. Abraço, te encontro por lá. Minha vida eu entreguei, não, mas eu quem vivo. Voltamos a apresentar Curso Interativo Prosperidade Plena. Muito bem, é o nosso Prosperidade Plena, você acompanhando aqui com a gente. Hoje com os nossos convidados muito especiais, o pastor Igor, o pastor Tiago, o pastor também Custódio, que já é aqui toda semana o nosso convidado, o pastor Carlos Rafael, que cada vez está mais milionário, sempre dividindo aí os seus conhecimentos, como ficar rico. Brincadeira sempre, gente. Mas eu quero te lembrar, olha só, você que está com a gente aí, tem a nossa enquete. Eu queria que você respondesse para a gente a nossa pergunta. O que você faria se você, de uma hora para outra, descobrisse que está rico? O que você faria com esse dinheiro? Pode responder para a gente aí, se você quiser, pelo WhatsApp. Eu vi muitas respostas, alguns dizendo assim que ajudariam a igreja, outros até iriam fazer um tratamento dentário. Vi gente falando que estava precisando ir fazer um check-up todo, né? Acho que está muito mal aí, né? Precisa de dinheiro para colocar tudo em dia. Outros até disseram, não, eu vou cuidar de mim e depois eu vou pensar na minha família. Vi gente fazendo
fazendo esse comentário também. E você, qual é a sua resposta? Em que você faria se descobrisse hoje que você está rico? Tá bom? É só mandar pra gente através do WhatsApp 21 980 48 0957. Pastor, meu amigo pastor Tiago, você tinha falado que queria fazer uma pergunta, eu te quebrei aí, cortei você, falei, segura aí para manter a audiência, e é que Tranquilo, deu certo, amigo. Deu certo, né? Deu certo. Bom, diante de tudo que foi dito aqui, a pergunta que nós fizemos no começo, o texto bíblico que foi lido, de Mateus 6, 19 a 21, e fala em acumular tesouro no céu. A pergunta que eu quero fazer para os caríssimos colegas é o seguinte, e também para os queridos ouvintes, o que é então acumular tesouro no céu? Boa. Eu acho que é uma ótima pergunta. E o que é acumular tesouro no céu? Será que é só pegar o seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro? O pastor Custódio falou sobre, ali no planejamento, e citou que 10% para doação. Será que essa dinâmica, né, de acumular dinheiro no céu é só eu escolher uma igreja e dar uma quantidade de dinheiro para uma igreja? Boa pergunta. Ou a gente pode ser um canal de bênção ainda maior na sociedade, de acordo com aquilo que o Senhor nos proporcionou de bens financeiros, de recursos em dinheiro na nossa vida? E a resposta é o seguinte: nós temos que ter um coração altruísta, nos colocar no lugar das pessoas. Imagine que eu estou passando, eu tenho ali 100 mil reais na conta e estou passando na rua, alguém chega para mim, poxa, compra uma coxinha, um caldo de cana para mim, eu estou com fome. E a gente tem sempre aquela reserva, né? aquela resistência de entregar o dinheiro. A gente pode pensar, essa pessoa vai usar com alguma coisa ilícita, ou com bebida alcoólica, ou com cigarro, não está me enganando, né? E será que o nosso coração deve ser assim? Tem uma expressão, um coração travoso, uma expressão popular, não é? Então, na verdade, nós temos que ter um coração altruísta, é nos colocar no lugar das pessoas. E colocar os tesouros no céu é pensar, imagine que aquele dinheiro ali fosse de Jesus, e o que Jesus faria com aquele dinheiro? Será que Jesus seria uma pessoa egoísta e não iria abençoar quem estivesse próximo dele? Muito pelo contrário. Jesus, quando pôde, multiplicou peixes e pães para abençoar as pessoas, para levar o alimento a quem estava perto dele, curou as pessoas, e esse era o maior dom que a humanidade poderia receber. Então, Jesus se colocou no lugar das pessoas, e assim também nós devemos fazer. Quando tivermos a oportunidade de termos ali riqueza, como o pastor Custódio, pastor Carlos Rafael, não só ser muito querido, tô pegando aí, isso mesmo, mas colocar tesouro no céu em todos os aspectos, um aspecto mais amplo, é se colocar no lugar das pessoas e ser um canal de bênção. Eu achei interessante aqui que na própria... o material que a gente usa, que não é mesmo que o ouvinte tem, aqui dá um exemplo do Mar Morto e o Mar da Galileia. Eu achei isso interessante. Quer contar? Eu sei que você estava coçando a língua aí. Pode avançar. Pode contar, conta aí. Então aqui a gente vai ver a diferença, né? A nossa liçãozinha que vai apresentar, querido ouvinte, a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Então ela vai mencionar que esses dois mares, na realidade, não são mares, são lagos, né? Eles ficam ali na Palestina e eles recebem água diretamente do Rio Jordão. Olha só que interessante. Então, o Mar Morto, o Mar da Galileia, eles recebem água do Rio Jordão. Entretanto, amigo Diógenes, amigos aqui da mesa e ouvintes, a diferença está... Por quê? Enquanto o Mar Morto, ele fica acumulando a água do Rio Jordão e não distribui para ninguém, e ele tem esse nome porque ele é um mar que não tem vida, nem peixe, nem árvore, nada em volta dele. Já o Mar da Galileia, ele faz a distribuição da água que ele recebe do Jordão, fazendo com que essa água chegue para alimentar animais, a vegetação e até as próprias pessoas. E aqui a lição tira um ponto interessante, pastor Custódio, de que nós recebemos a bênção de Deus, nós administramos as bênçãos de Deus e nós repassamos essas bênçãos. E isso pega muito bem diante do exemplo aqui entre os dois lagos, né? Tanto o Morto, que acumula para si, tem esse nome, né? É Morto, quanto o Mar da Galileia, que recebe e distribui. Isso nos faz pensar
que na nossa vida, quanto nós mais distribuímos, mais nós iremos produzir. Vamos aqui na prática, gente. Pastor Custódio, pastor Igor também, pastor Tiago, vocês podem até comentar. Vamos tentar na prática. É claro que eu não estou aqui, pelo amor de Deus, mas vocês vão entender de forma bem didática. Vamos dar 2 exemplos de um mar morto e o outro mar que ele citou aí, o mar da Galileia, não foi? Uhum. Quem seria aí o mar morto e quem seria o mar da Galileia? 2 personagens que a gente tem aqui na nossa lição. Queria que vocês trocassem só para o povo entender na prática o que seria isso. Vocês pegaram aí o que eu quis jogar, né? Sim, pergunta número 5. É. O personagem bíblico que amou mais as riquezas do que a Jesus. O mar morto aí, ó. O mar morto aqui. A gente vê que aí a gente vê a pessoa que é, olha só, a religiosidade. Uhum. Ele era um rapaz muito religioso. Ele chegou para pertinho de Cristo e falou o seguinte, que faria, pensava de entrar no reino do céu. Jesus começou a falar, eu acho que ele só respondeu interiormente, falando o seguinte, olha, guarda os mandamentos, eu faço desde a minha classe dos primários. Uhum. Então, Senhor Deus, só me precisa colocar um par de asas, eu vou voando direto. Ele estava tão satisfeito com o grau de religiosidade dele, que ele esqueceu a parte importante, que ele era um canal de bênçãos. E ele acumulou todas as riquezas. E quando Jesus falou dos mandamentos, gosta dos mandamentos, ele falou, quais? Citou os mandamentos e falou, só um par de asas aqui, vou subir direto. Porque eu sou um cara que faço direitinho, né? Desde pequenininho. Então ele é exemplo, que ele não compartilhava, ele não repartia com ninguém. Aí Jesus, quando fala a verdade que ele precisava ouvir, ele sai dali entristecido porque ele acumulava, ele só recebia, não compartilhava. Esse era o verdadeiro rapaz mar morto ali. Exato. E tem, acho que muita gente que ainda faz essa comparação, né? Eu sou de Deus, Deus me abençoa porque eu tenho dinheiro, eu sou bem sucedido, Deus está olhando para mim, está abrindo as janelas para mim, né? Como se isso fosse realmente suficiente, prova de ser uma pessoa abençoada. Né? Parâmetro. E o jovem mostra que isso não é verdade, porque embora ele fosse muito rico, ele se sentia o quê? Perdido. Ele era Diga pobre lá, espiritualmente. Rafael. Rafael não, é o nosso amigo Tiago. Bom, o mar da Galileia tinha outra característica. Ele distribuía, abençoava, né? E abençoa. E com o personagem bíblico, é bom a gente sempre se ater a personagens bíblicos, para que nós não entremos em polêmica. Em Atos capítulo 10 fala de um homem que não era judeu, Verdade. E era o centurião romano, Cornélio, que no próprio contexto do capítulo 10 nós vamos perceber que na visão do próprio apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele era de um povo considerado impuro pelos judeus, e que Deus precisou dar uma visão para Pedro ali em Atos 17, para mostrar para ele que Deus não fazia acepção de pessoas, mas que todos aqueles que servissem ao Senhor, seja de qualquer etnia, qualquer raça, qualquer cor, Deus aceitava. Mas o mais importante é que no início do capítulo 10, fala de Cornélio assim, ó, 10 verso 1 e 2, olha. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha as características dele, ó. Piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E isso chegou até Deus e comoveu o coração do Senhor. Então esse é um exemplo aqui, um ótimo exemplo de algo que poderíamos colocar como alguém que tem as características do mar da Galileia. Sim, perfeito. Então já temos 2 exemplos aí, foi até melhor. Agora tem outro exemplo que é o exemplo negativo, né? Aliás, seria um outro exemplo agora, mas um exemplo de uma pessoa que, diferentemente desses negativos, pensou no próximo. E que personagem é esse? Que, embora fosse odiado por todo mundo e tido como um perdido, mostrou que estava muito mais salvo do que muita gente. Que personagem é esse? Zaqueu era esse personagem. Né? O grande Zaqueu. Zaqueu era publicano, né? Sim. Ou seja, ele cobrava impostos dos judeus
para dar aos romanos. Mal traíra, hein? E exatamente, ele era muito mal visto pelos seus compatriotas por causa disso. Ele era visto como um traidor da nação, né, da pátria. Porém, ele teve encontro com Jesus, né? Ele subiu numa árvore, Jesus o viu e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu feliz da vida e recebeu Jesus, e Jesus jantou com ele, né? E no final daquela ceia, Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa, porque este também era filho de Abraão. Qual que foi a atitude de Zaqueu? Interessante que Jesus não pediu a ele o que pediu do jovem rico, né? Jesus pediu para o jovem rico: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Para o Zaqueu, Jesus não pede nada disso. Mas o Zaqueu, ele tomou essa iniciativa de repartir metade dos bens que ele tinha com os pobres e de quem ele defraudou, restituir 4 vezes mais. E aqui nós temos 2 lições importantíssimas. A primeira é do dever que a gente tem de ser solidário e, segundo, de reparar os nossos erros do passado, com quem a gente errou, inclusive nessa área financeira, né? Porque existem muitas formas de uma pessoa se apropriar daquilo que não é seu. Não é apenas assaltando um banco, né? Pode ser a forma de uma apropriação indébita de uma herança, de uma pensão alimentícia de um filho, etc, etc. Tudo isso está equivocado, né? E até o gato de energia, de água, de internet, vai daí por diante. Isso precisa, né, ser restituído. Faz parte do processo, do resultado do arrependimento. Exato. E tem pessoas que pensam que faz uma oração, tá tudo resolvido. E tem gente que pensa também assim: tomou dinheiro emprestado, Jorge. Seguinte, o dinheiro era tão pouco, meu amigo passou tanto tempo, não vai lembrar mais. Detalhe, amigo, o credor nunca esquece. Exatamente. O credor nunca esquece. Temos que restituir mesmo. Como o Zaqueu fez a parte dele certa, né? Ou dizem, caducou. Já tem 5 anos, mas na mente de Deus não caducou, não. Exato. O que aconteceu na vida de Zaqueu, ou seja, foi mais uma evidência de alguém que foi alcançado por Jesus e que foi salvo por Jesus. Sem dúvida. Bom, o nosso tempo aqui, gente, infelizmente, eu tenho uma raiva desse tempo aqui, que ele passa tão rápido, parece que aqui fica mais acelerado. Mas eu tenho aqui uns 3 minutinhos e eu queria pedir para o nosso pastor que está aqui, o Igor. Você tem que voltar mais vezes, pastor. Vai ser um prazer. Você tem que voltar. Quem quiser que o pastor Igor volte, coloca aí. Volta, Igor. Volta, pastor. Eu quero te deixar os próximos minutos para você fazer uma aplicação, porque é uma grande preocupação com relação... A gente falou aqui de 3 personagens, né, aparentemente bem-sucedidos, mas a verdade é que nós temos mais pobres no mundo do que ricos. Isso não só no Brasil, em vários lugares do mundo. A gente tem várias informações aqui, inclusive a lição fala que, de acordo com o Banco Mundial, aí são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vivendo com menos de 1,25 dólar, ou seja, $1,25 por dia, que eu não sei quanto que dá hoje, vai dar o quê? Uns R$7 quase aí, por dia. É um valor muito baixo para você comer 3 vezes ao dia. E aí a gente tem aí mais de 3 bilhões de pessoas vivendo com menos de $2 por dia, ou menos aí de R$15 por dia. Ou seja, é um valor muito baixo. E a verdade é que Jesus falou que os pobres sempre teremos conosco. Essa é a realidade. Eu queria que o senhor fechasse o tema de hoje sobre esse paradoxo, né? Riqueza e pobreza. Tem gente que veio para a fé e perdeu tudo. Tem gente que veio para a fé e ainda continua rica. A gente olha grandes personagens do Antigo Testamento que perderam tudo. O próprio Zaqueu que a gente falou, deu a entender que ele perdeu tudo para pagar o que ele tinha tomado de forma indevida. Mas a verdade é que, embora tenham ficado pobres, ficaram ricos em Cristo Jesus. Queria que você fechasse tendo isso em mente agora, pastor. Jesus aqui está ecoando um texto do Antigo Testamento, que é Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, onde o Senhor diz: nunca deixará de haver pobres na terra. Toda filosofia ou governo político humanos que tentaram nivelar toda uma sociedade dentro de uma mesma classe social faliu. Nenhum deles existe, né?
E os que se dizem fazer isso não funcionam de fato. Jesus aqui está testando uma verdade e uma das poucas certezas que nós temos desse lado de cá da eternidade. Até chegarmos no céu, haverá essa questão de desigualdades sociais e de pessoas passando dificuldades financeiras, pobres e pessoas famintas. Eu não tenho como resolver todos os problemas do mundo, mas é aquela ilustração do incêndio na floresta, né? Que o beija-flor, ele bicava um pouquinho d'água no lago e jogava na floresta. Aí o leão veio e perguntou, mas seu beija-flor, o que você está fazendo? Você nunca vai apagar esse incêndio. O beija-flor respondeu, pois é, seu leão, mas eu estou fazendo a minha parte, e você o que está fazendo? E nós não temos como suprir as necessidades de todos os habitantes do planeta, mas nós temos como ajudar quem está mais perto da gente. A Madre Teresa de Calcutá, certa vez falou, fácil é amar quem está distante. Difícil é amar o próximo. Então, assim, é eu fazendo a minha parte com a condição que eu tenho para ajudar quem está mais perto de mim, que realmente vai nos levar, como cristãos, a fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Muito bom. Você pode terminar fazendo uma oração, pastor, por gentileza? Com certeza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, um privilégio, Senhor, podemos estar aqui com essa equipe maravilhosa. Senhor, muito obrigado por esse dia de vida e por essas pessoas incríveis que estão nos ouvindo. Senhor, que a Tua palavra continue ecoando à mente, ao coração delas. Que o Senhor, por favor, nos ajude a sermos todos solidários, liberais e sabemos investir no Teu reino e na nossa família. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Foi muito bom. Pastor Custódio, o senhor falou uma frase aí, não falou no início? Será que alguém anotou essa frase? Eu tô achando que pouca gente, viu, pegou essa sua frase aí. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou, pra ser bonzinho, que eu quero ser bonzinho, eu quero ganhar um... Não vale mais agora, não vale mais, já tá em cima já. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou dar 2 oportunidades. O primeiro que acertar, mandando aqui pra mim, por escrito no WhatsApp da rádio, vai ser ou a frase que você falou, tem que estar certinho, ou o título da lição de hoje. Vai ficar mais justo, porque eu falei várias vezes aqui. Sim. Então, o primeiro que acertar tem que falar o nome completo na semana que vem. Eu vou divulgar, mas aqui eu já falo para a pessoa em off se ela ganhou. Tá bom? Okay. Vai valer aquele livro lá sobre educação financeira também. Vai ajudar você a investir e ser um bom investidor. Tá bom? É só pedir para a gente aí direitinho as informações que eu passo. Na semana que vem já tem o tema aí? Sei que tem tudo já. Esse pastor, gente, olha, ele colocou tudo bonitinho ali, ó. Incrível. Tá aí, ó, o caráter dos administradores de Deus. O caráter dos administradores de Deus. Bom tema, hein? Bom tema. Pastor Igor, você gostou aí? Muito. Podemos agendar vai ser super aí? Interessante. Podemos agendar uma outra vinda sua aí? Com certeza, vai ser um prazer. Vai dar para chegar? Eu sei que ele quase não chegou, gente. Se Deus quiser. Teve que pegar um táxi para chegar aqui. Se Deus quiser, vai. Pastor Tiago, muito obrigado também pela sua presença. Foi muito bom estar contigo aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade e, havendo outras, estamos à disposição. E eu mando aqui um grande abraço. E você que é da região de Campo Grande e para todo o sul do Rio de Janeiro, se quiser entrar em contato com a gente, nós somos responsáveis ali da Escola Bíblica Novo Tempo. Legal. E o número do telefone... Pode passar. É 219-7890-1018. Vai falar diretamente comigo e eu teria o grande prazer de recebê-lo. Se quiser, de repente, um estudo bíblico, alguma coisa, Sim, é só falar contigo, né? Só falar comigo. Muito bom. Nós temos classes bíblicas presenciais. Olha. Nós temos classes bíblicas online. E nós também temos o atendimento por instrutores bíblicos credenciados no Novo Tempo. Muito bom. Na casa das pessoas. Muito bom, muito bom. Pastor Custódio, já vou nem te dar mais palavras não, porque tu já é de casa. Vou dar sim, claro. Obrigado, meu amigo. Valeu, eu queria só deixar uma frase aqui para o tema de hoje, foi tão importante, né? A pobreza material não impede ninguém de ser rico diante de Deus.
Amém. Olha, Então tá aí. como é que é a frase? A pobreza material não impede ninguém de ser rico diante de Deus. Muito bom. Pastor Rafael, brigadão, meu querido. Grande abraço. Semana que vem tamo junto. Se Deus quiser, gente. Valeu mesmo de coração. Vamos colocar esse áudio lá no Spotify para vocês. O vídeo também vamos subir para você rever lá. Já vem aí informação com a Patrícia Mater. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Deus te abençoe. Tchau. Você ouviu Curso Interativo Prosperidade Plena.